Mas mais importante do que definir o que é depressão, eu gosto muito quando vou falar sobre depressão, não é definir o que é depressão, mas é descrever a experiência depressiva, porque cada um sente essas inafetividades que tornam-se ansiedades e que viram depressão de uma forma diferente da outra, porque a depressão é uma doença de foco, de cunho subjetivo. O que você sente é diferente do que eu sinto. E uma das coisas que a gente, quando vai lidar com alguém que está em um episódio depressivo, ou alguém que está passando pela questão da depressão, ou quem está sofrendo de síndrome do pânico, que é um limite muito tênue entre estar depressivo e estar com a síndrome do pânico, porque pânico não tratado pode desenvolver um quadro depressivo, é a gente olhar na ânsia, inclusive, de querer ajudá-lo e dizer para ele que aquilo que ele está passando é besteira, isso não é nada para você, mas para quem está passando é extremamente doloroso. Então, o que é depressão? Para uma definição mais subjetiva, é uma condição na qual uma pessoa sente um constante humor negativo, nada está bom, nutre uma visão muito negativa de si mesmo, porque a depressão ela não é para fora. Você pode dizer isso para alguém que está ao teu lado? Diga, a depressão não é para fora. Diga, para fora é como às vezes ela se manifesta. Diga, a depressão é para dentro. Você tem coragem de olhar para quem está do teu lado, dar uma risada, botar a culpa na minha conta e dizer, é ele que está dizendo isso. Aponta o dedo para ele e diga, a depressão acontece aí dentro. Então olhe para ele e diga, o problema não é a casa, o problema não é a cidade, o problema não é o marido, às vezes é o marido, o problema não é a esposa, às vezes pode ser, mas o problema não são as coisas nem as pessoas, o problema é o meu humor negativo, é os meus inafetos, é a visão negativa que eu nutro de mim, é a perda do interesse. Aí sim, ela se volta para fora, porque quando não está nada bem dentro, nada fora funciona. E desculpe, o pastor Aquiles veio aqui falar do cachorro, que quem gosta de resto é cachorro, e disse para você não se assustar. Então, eu vou utilizar, falo, não se assuste comigo não, do que eu vou dizer aqui. Mas o grande problema do depressivo não é a depressão, é ele mesmo. E vou dizer uma outra coisa, e se você estiver aqui num quadro depressivo e se sentir mal, eu te dou meu cartãozinho, eu atendo em Campinas e eu vou te ajudar, porque eu sou especialista nesse assunto. Eu vou dizer uma coisa a você, o grande desafio que nós temos é reconhecer que mesmo na igreja e mesmo com a nossa fé, nós estamos sofrendo como nunca de questões depressivas, porque nós somos uma geração extremamente insatisfeita, e aonde há insatisfação, os afetos não são percebidos como são nos mostrados, e nós nos sentimos frustrados, e quando a gente sente frustração, nós sentimos pena de nós mesmos, e nada que vem para nós tem efeito em nós, então nós nos adoecemos e nos deprimimos. Eu não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus. A pessoa depressiva, ela se sente assim, com humor negativo, com a visão negativa de si, com a perda de interesse pelas coisas, a maior parte do tempo ou o tempo todo. E a depressão, ela pode se manifestar de duas maneiras. Primeiro, ela pode ser um sintoma, diga sintoma. Sintoma vem da palavra sintomal, ou seja, a depressão pode ser algo que aconteceu e que me fez sentir mal. Por exemplo, perda de um emprego. Tem gente que perde o emprego e ele pode ficar depressivo. Terminou um relacionamento. De um relacionamento amava e o relacionamento terminou. Isso é um sintoma. Ou seja, há um tipo de depressão que ela tem um sintoma, ela tem uma causa. Por exemplo, se terminar o culto hoje e o pastor Aquiles não me levar ali... Entendeu? Ali, eu passei numa avenida, eu vi um lugar ali, eu vou ficar deprimido. Mas eu não vou ficar depressivo, porque o deprimido, a depressão como sintoma, algo que me fez sentir mal,
e me faz ficar assim por um tempo, ou até por 3 meses, ela é pontual. Aconteceu algo e eu identifico que por causa da perda de alguém, do final de um relacionamento, ou de algo que eu esperava muito acontecer, não aconteceu, ou aconteceu e acabou antes do planejado, eu fico deprimido. Essa depressão, ela tem data para começar e ela tem data para terminar. Esta é de fácil tratamento e a maioria de nós passamos por isso. Não tem dia que você amanhece meio assim? Quem já amanheceu meio assim, diga amém. Quem já amanheceu bem assim, diga amém. Mas passa. O problema é a depressão, que é uma síndrome. O que é a síndrome? É um conjunto de vários fatores. A depressão, que ela é síndrome e não sintoma, é aquela que chega e a gente não sabe por que chegou. Eu não consigo identificar, eu apenas a percebo. Ela afeta a minha cognição, ela afeta as minhas ações psicomotoras, ela afeta o meu estado vegetativo, ou seja, eu perco o desempenho intelectual, eu perco coordenação, eu fico lento, ou eu fico inquieto, eu mudo o meu sono, altero o meu apetite, eu engordo muito, ou eu emagreço muito, e quando alguém pergunta o que está acontecendo, você não tem um sintoma. Você não tem algo sintomático. Você não tem como identificar, foi isso. Essa é a que destrói a gente. Hoje está na moda dizer que a gente está depressivo. Não, nós estamos deprimidos, porque quem está depressivo é alguém que está com uma síndrome depressiva. Você não sabe o motivo. Quando eu sei o motivo, ainda que eu não consiga sair daquilo, a ajuda para isso, ela é muito mais eficaz. O problema é quando eu me alimento da minha própria dor. É quando eu olho e não vejo mais saída, porque para além daquilo não há outra coisa. Então eu me encismo e eu sofro. E quem está do meu lado sofre comigo. Porque a depressão não é apenas a doença do depressivo, é a doença da família também. Quem já enfrentou depressão em casa sabe disso. Tanto é que lá em Campinas nós temos um curso que é o manejo da depressão. A gente ensina as pessoas que estão lidando com gente depressiva em casa a lidar com a depressão do sujeito, porque se eu não tomo cuidado, eu fico depressivo também. Eu tive um paciente, o filho tinha uma depressão, uma síndrome depressiva, ele ficou muito mal, o garoto ficou muito mal. Quando o garoto se elaborou, e quando o garoto conseguiu sair daquilo, um dia eu estou lá, minha secretária diz, olha, o pai do fulano está aí. Eu pensei, o menino teve uma recaída. Quando eu abro a porta do meu consultório, que o pai entrou igual o menino. Falei, o que aconteceu? Eu ficou igual ao meu filho. Falei, o que aconteceu? Então, a gente viveu a vida toda em função dele e ele ficou bom. E a gente não aprendeu a fazer outra coisa. E agora eu estou desenvolvendo os sintomas que o meu filho tinha e o homem adoeceu. Porque ele se envolveu, porque lidar com a síndrome depressiva é um grande desafio. E ela se manifesta em tipos. Então, olha, ela é sintomática ou ela é uma síndrome. Se você nunca passou por isso, conhece alguém. Você já sentiu-se deprimido, mas talvez eu estou falando com gente aqui que se sente depressivo o tempo todo. E ela, quando se manifesta, nessa experiência, ela pode vir inibida, diga comigo, inibida, onde a pessoa sente internamente que ela parou. Eu brinco sempre aqui quando estou no púlpito, eu sou um cara novo. Eu tenho 20 mais 7 são 3, mais 14 são 26, mais 20, 46. Vou fazer ainda. Eu sei que não parece, não precisa dizer, ó. E eu sou um cara muito nostálgico. E depois que eu descobri o Spotify, eu fiquei mais ainda. Porque de vez em quando eu estou conversando com alguém fala de uma música, eu lembro da música, e vou lá no Spotify. E tem uma que eu estabeleci, não se escandalize não, que ela cabe aqui no que eu estou dizendo. Porque às vezes a gente está olhando para a pessoa e está vendo ela, está bonita, ela está bem vestida, está arrumada, mas só por dentro você sabe o grau de inibição que você está vivendo. Aí eu lembrei de uma música esse tempo atrás, o pastor, aqui eles devem lembrar, João Mineiro e Marciano.
E eles têm uma música, né? Lembra, né? Quem tem 46 lembra. A música, o refrão da música dizia assim: é minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. Ele está dizendo: olha, você está olhando para mim, as coisas por fora estão bem, mas por dentro eu estou a mesma coisa. No caso dele, era apaixonado pela paixão dele. No nosso caso, às vezes a gente está frequentando a igreja, às vezes a gente está nos cultos, a gente está levantando a voz, está cantando louvor, está dando glória a Deus por ouvir um pastor abençoado que prega que é uma bênção que vocês têm, mas você está extremamente inibido por dentro, porque os afetos aí foram desconstruídos e você está sofrendo. E nós criamos um preconceito enorme em relação à depressão, que crente não pode sofrer de depressão porque é falta de fé. Mentira. Porque saúde espiritual não é garantia de saúde emocional. Elias é um exemplo claro disso. O fogo cai do céu, a chuva cai das nuvens, mas ele se envolve em uma ameaça muito pequena diante da ameaça dos profetas de Baal. Foi a fala de Jezabel e ele entra na caverna deprimido. Um dos tipos de depressão que nós sofremos é a inibida. Ela tem esse nome porque ela me paralisa. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo produzir nada. Eu quero, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não saio do lugar. Um outro tipo de depressão é a agitada. Diga comigo, agitada. Interessante que essa é muito sutil. Porque quando a gente percebe alguém que está inibido, está parado, paralisado, e diz: ah, ele está com depressão. Ah, é verdade, olha como ele está. Mas há um tipo de depressão que ela é o contrário dessa, ela é agitada. Ela se manifesta num ativismo, um workaholic. O sujeito ele tem uma dificuldade de lidar com o que está acontecendo dentro dele tão grande, que ficar parado para ele é perigoso. Então ele desenvolve essa depressão, ela se manifesta numa agitação, uma atividade, uma inquietude, um ativismo vazio. Ele está fazendo um movimento muito grande, mas ele não está produzindo nada. E eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas com esse quadro aqui também nesta noite. Porque a gente acha que o depressivo é só aquele sujeito que já está na melancolia, ou ele está lá inibido, se arrasta. Não, tem aquele que se movimenta, que fala e faz, mas quando você vê resultado, ele não produz nada. Porque essa depressão, ela vem disfarçadamente nessa agitação. Há um outro tipo também, que é a disfarçada. Essa não é nem inibida, nem agitada, ela vem disfarçada. Ou seja, ela se somatiza. Às vezes ela aparece como uma cefaleia, uma dor de cabeça. O sujeito tem uma dor de cabeça que não acha nada. Quando vai para a terapia, descobre que está com depressão. Às vezes uma dor de estômago, que são as que mais se manifestam, que a gente mais tem contato. Às vezes perda do apetite, insônia. Não tem Rivotril que faz o sujeito dormir. E ele põe a Cassiane para ouvir, ele põe o Álvaro Tito para ouvir, e põe, não deu certo, põe o Zezé de Camargo, também não dá. O cara não dorme, tem uma insônia. Ele ora, ele jejua. Só sei de uma coisa nessa noite, gente. Deus quer curar a gente. Olha para quem está do teu lado e diga: eu não sei o que você está passando. Eu nem sei se você tem depressão, mas a única coisa, diga para ele, a única coisa que eu sei aqui nessa noite é que Jesus está aqui, Ele tem poder terapêutico sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? A Bíblia por si mesmo não tem esta palavra nela. Você não vai encontrar a palavra depressão. Mas nós vamos encontrar alguns personagens que vão descrevendo a experiência depressiva. Jó, Moisés, Jonas, Pedro, a própria nação de Israel, a nação toda sofreu de depressão. Jeremias é o grande expoente da depressão nacional que Israel sofreu, e ele escreve um livro. Não podia chamar reclamação, então ele coloca lamentação. Porque crente não reclama, crente lamenta. Qual a diferença de reclamar e lamentar? Reclamar, você reclama com alguém. Lamentar, você fala com Deus. Essa é a grande diferença. Então, Jeremias escreve. O Elias é um exemplo disso. O próprio Jesus, no Getsêmani, ele diz: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Ele está descrevendo uma experiência
depressiva. Os salmistas, Salmo 42, 43, 51, o 69, a Bíblia não vai usar a palavra depressão, mas a experiência depressiva vai estar lá. Mas o que eu quero falar mesmo é o que leva a gente a sofrer essas investidas depressivas, quer seja a questão onde eu estou deprimido, quer seja na questão onde eu estou depressivo. O que acontece comigo que pode me colocar nesta situação? É isso que eu quero falar aqui hoje. Pelo menos algumas coisas. A primeira coisa que eu quero falar é que existem crises que nos afetam. As crises que afetam o sujeito. Para a gente entender como a depressão acontece, a gente precisa entender quais são as crises que nos afetam. Bom, a primeira crise que eu sempre identifico, e gosto de falar isso no seminário, são as crises objetivas. Repita comigo só para ficar didático. Crises objetivas. Ou as crises do mundo exterior. São as crises que acontecem fora de mim. Quem já ouviu hoje, dia 28 de dezembro, a palavra crise pelo menos uma vez, diga amém. Amém. Nós ouvimos isso. O mundo vive, não é, pastorinho? Crise. Você encontra fulano, está em crise. Ah, você já falei com um rapaz, você vai para a praia? Você, não vou. Mas por quê? Está uma crise. Aí hoje a Milene falando, fulano está na praia. Eu falei, puxa vida, imagina se você não estivesse em crise. Não é verdade? O que é uma crise? Crise é a construção e a desconstrução, ou a desconstrução e a construção de algo ao mesmo tempo. O que é uma crise? A crise é quando eu estou em um processo de desconstrução e, ao mesmo tempo, eu estou num processo de construir uma outra coisa. Ou seja, a crise acontece no cerne entre aquilo que eu não quero mais e não corresponde mais à minha necessidade, ou aquilo que eu sou, ou aquilo que eu quero, só que aquilo que eu quero ainda não está pronto. Então, entre aquilo que eu não quero mais, o Marcelo que eu não quero mais, a vida que eu não quero mais, o casamento que eu não quero mais, o ministério que eu não quero mais, a forma de ser que eu não quero mais, isso já está em sepulcro, isso já morreu, isso já não atende à minha realidade, isso já não expressa o que eu sou. Mas aquilo que eu quero ser ainda não está explicitado e ainda não pode dirigir o meu presente. Entre aquilo que eu não quero e aquilo que eu quero, mas ainda não consigo ser, eu tenho o que nós chamamos de crise. É aqui que a gente sofre. Porque eu não quero mais ser o Marcelo dali, mas o Marcelo que eu quero ser ainda não está pronto. Então, nesse processo de desconstruir o que eu não quero mais e construir o que eu desejo ser, eu entro em crise. Ou seja, eu tenho uma crise quando um comportamento antigo não me serve mais, mas eu não tenho um comportamento pronto para substituí-lo. Eu estou em crise quando a vida que eu me identifico e a pessoa que eu identifico já não é mais viável, mas aquilo que eu desejo ser, eu também ainda não consegui. Nós temos isso, porque a gente busca modelos. Por que a gente adoece? A gente adoece porque a gente entra em crise. Eu estava pensando hoje, eu fui educado num modelo Wi-Fi. Minha avó olhava e eu já entendia. Não tinha comunicação, era sem fio. Ela olhava para mim, esse modelo funciona hoje? Se você encarar teu filho, o que ele faz? O que foi? Esse meu modelo funciona, sim ou não? Nós temos um modelo que funciona para criar filhos hoje, sim ou não? Sim ou não? Não. Se você tem, me ensina. Se você tiver um modelo, eu quero aprender. Ou seja, o modelo que nós fomos criados, quem tem aqui mais de 30, mais de 40, aquele modelo lá dos seus pais, dos seus avós, não funciona mais. Mas nós temos um modelo que funciona? Não temos. O que nós temos hoje então? Uma adolescência em crise. Porque os pais também estão em crise. E nesse momento de crise a gente faz o quê? A gente adoece, eu não sei como me comportar. Agora, eu estou falando do que está acontecendo fora. Imagina quando esta crise acontece dentro.
Imagina quando esta crise é fruto de um inafeto que você não soube absorver. Imagina quando esta crise tem a ver com a sua percepção de você, com a sua identidade, ou porque houve um trauma, ou porque houve um abuso, ou porque houve uma rejeição, ou porque houve uma ferida emocional que você não conseguiu lidar. Eu não sou, pastor Marcelo, esta pessoa, mas a pessoa que eu quero ser eu não consigo. Esta é a raiz da depressão, porque eu estou em crise. A crise se estabelece no cerne, entre o avanço e o desavanço ao mesmo tempo. Portanto, o que eu quero dizer? É que hoje, materialmente, a gente avança. Quem lembra daquele Ericssonzão, aquele telefonezão? Lembra? Quem teve um daquele, diga amém. Quem tem iPhone X já? Não, X talvez ainda está muito longe, né? Mas quem tem um iPhone 7? Você teve um Ericsson, não teve? Hoje você tem um iPhone 8. Materialmente, o que nós fizemos? Avançamos. Mas emocionalmente, nós fizemos o quê? Regredimos. É por isso que a gente tem tanta coisa e se sente tão vazio. É por isso que a gente tem tanta coisa e se sente tão frustrado. É por isso que nós somos a geração que mais sofre de ansiedade, historicamente falando. Nós somos hoje a geração do século 21, é a geração que historicamente mais sofre de ansiedade. Mas aí há um grande contrassenso. Nós somos a geração que mais tem coisas, que mais avançou tecnologicamente. Então nós temos, usei o exemplo do telefone, mas podia falar de outra coisa. Nós usamos, quem usou quichute? Tempo que a Havaiana era chinelo de pobre, né? Esses dias minha esposa fez aniversário, falei, vou dar uma Havaiana para ela. Vi uma Havaiana, ela falou, quanto é essa Havaiana? Ela falou, 70 conto. Aí eu dei uma sandália. Dei uma coisa mais cara, para mostrar para ela que eu avancei. Para não sofrer depressão depois. Você lembra que a Havaiana era chinelo de pobre? Soladinho branco, com as tirinhas azuis. Quisesse reconhecer um pobre, estou falando do meu tempo, quisesse reconhecer um pobre, era olhar no pé dele, ele tinha o que no pé? Uma Havaiana. E quando a cabecinha da sandália arrebentava, botava o que lá? Então teve pobre aqui também. Nós avançamos ou não avançamos? Hoje, a Havaiana é fashion. Nós avançamos, mas os pés que calçam as Havaianas fashions de hoje é muito mais emocionalmente regredida do que quando nós calçávamos ela porque não tínhamos uma outra opção. Ou seja, em tempos como estes, ou seja, que tempo? Em que a gente avança materialmente, mas recua emocionalmente, nós ficamos vulneráveis, então nós nos deprimimos. Essa é a primeira crise, a crise que acontece fora. É por isso que cada um de nós aqui trabalhamos demais esse ano, demais. E eu não sei se todos vão poder usufruir agora, no final do ano, de todo o esforço que você fez. E isso gera o quê? Vulnerabilidade emocional. E a gente começa a questionar as coisas da vida, e nós que somos crentes começamos a achar que Deus tem culpa no cartório também, e a gente se deprime e a gente se amargura. Qual a outra crise que existe? É a subjetiva. Diga comigo, subjetiva. Se a objetiva acontece fora, a subjetiva acontece aonde? Dentro. Então veja comigo, como que a gente sobrevive num mundo onde a iniquidade aumenta, o amor esfria, os pais são cada vez menos afetuosos. Quem viu agora, ontem, a criança que foi achada lá no Rio de Janeiro, no canteiro central da Avenida Brasil? Que tipo de pai faz aquilo? Ah, que pai doido, que mãe, né? Que mãe maluca. Eu ouvi a pessoa falar, se eu pego uma mãe dessa, mas vai olhar a história dessa mãe, porque ela está repetindo aquilo que ela recebeu. Ela não teve afeto, ela não tem afeto para dar. Nós vivemos de repetições. Você reproduz o modelo antigo.
Então nós temos pais cada vez menos afetuosos. Os filhos cada vez mais inafetivos. Quem aqui com a idade que eu tenho, dos 40 para cima, um dia o seu pai ou quem criou você chegou para você e disse assim: filho, você me ama? Seu pai perguntava para você se você amava ele? Você viu seus pais preocupados? Você me ama, filho? Ei, moleque. O que foi? Você me ama? Não sei. Porque a gente tinha medo de falar com esses homens, não é verdade? Meu avô, eu fui criado com meu avô. Meus pais separaram. Eu sou criadão com vó. Eu nunca vi meu avô dar um beijo na minha avó. Nunca. O meu bisavô, o pai da minha avó, eu conheci ele, eu era moleque. Ele chamava a minha bisavó de capivara. Isso é romântico demais. E aí, capivara? Eu ouvi aquilo, não sabia, mas aí eu fui entender depois. Olha a sutileza do Senhor. Eu fui entender depois. Depois, quando fiquei grande, uma vez eu perguntei, vó, para a filha dele, por que o biso chamava a bisa de capivara? Minha avó, sei não. Falei, sabe sim, vó, conta para mim. Estou com vergonha. Por que com vergonha? É porque a capivara era a carne que papai mais gostava de comer. Enfim, Salomão chamava a esposa de égua, né? Cada um mostra o afeto que tem. Mas eu depois, é por isso, ele gostava de carne de capivara. Então ele virava para ver a capivara. Mas quem aqui tinha essa preocupação? Lembra que os pais tinham essa preocupação? Olhar para o filho e dizer, ei, você me ama? Eles não queriam saber se a gente os amava. Eles queriam ser respeitados. Só que com o nosso respeito, eles tinham a nossa admiração. Agora, quem aqui, que é pai, já não perguntou para o filho, filho, você me ama? Você já perguntou, não perguntou? A gente vive perguntando, filho, você me ama? Porque nós somos tão inseguros, a nossa geração é uma geração tão inafetiva, nós somos pais tão inafetuosos, estamos gerando filhos tão inafetivos que nós ficamos inseguros em relação ao que os outros sentem por nós. Olha a vulnerabilidade que a gente vive. Eu vivo perguntando para a Betânia, minha filha, 10 anos, filha, você me ama? Ela, amo, e eu ainda não me conformo, ainda pergunta, por quê? Olha o que eu estou fazendo com a menina. Já botei na terapia, porque eu não aguento homem assim. Ou seja, nós temos carro, nós temos casa, nós temos iPhone, nós temos viagens internacionais, nós temos shopping center, nós temos churrascaria, mas nós estamos extremamente emocionalmente vulneráveis. Como viver num mundo assim? A parentela cada vez mais distante. Já foi o tempo em que, final de ano, reunia toda a família. Se reunir toda a família da morte. Vocês não viram no jornal agora, o Natal, uma família rica de São Paulo, reuniu todo mundo, aí o irmão brigou com a tia, o outro irmão foi intervir, o irmão que interviu não gostou, o outro saiu, pegou um revólver no carro e matou o irmão na ceia de Natal. Eu lembro, eu fui criado numa família muito pobre, pão com mortadela, quando tinha dinheiro, quando não tinha era pão, açúcar e manteiga. Quem comeu pão com açúcar e manteiga aqui? Então tinha pobre aqui também. Tempo bom, né? Tempo bom. Mas eu sou de uma época em que o vizinho puxava a cadeira, sentava na sala, o outro pegava a cadeira, sentava na rua, abria a porta e quem tinha mortadela levava, e era uma festa, e era bom reunir as pessoas. Hoje os familiares estão distantes, os amigos são virtuais. Eu aproveitei a onda detox, eu estou no detox de Facebook. Porque eu não quero ter admiradores, eu quero ter amigos. Porque o admirador, ele está com você enquanto você faz algo admirável.
O dia que você fizer algo que não admira mais, ele até curte, mas ele compartilha. Hoje, se você chegar na casa, eu saí daqui, vou embora, fui embora. Tchau, pastor, aqui é o senhor. Tchau, pastor, fui embora. O pastor chega com a esposa dele em casa. Dali a pouco eu toco lá na campainha dele e abro a porta. Ele, ei, o que você está fazendo aqui? Você já percebeu que se você hoje chegar na casa de alguém sem avisar, você corre o risco de ser mal recebido? Porque nós perdemos afeto. Diga comigo, afeto. Vira para o teu irmão e diga assim: o que mantém a gente saudável é o afeto. Afeto saudável. Como que a gente vai ter afeto saudável se a iniquidade aumenta, o amor esfria, os pais não são afetuosos, os filhos são inafetivos, a parentela está distante, os amigos são virtuais, o trabalho é só para ganhar dinheiro, ninguém mais faz as coisas por prazer ou por realização. Às vezes chegam os adolescentes lá na crise de faculdade, e eu digo, o que você vai fazer? Eu queria fazer tal coisa, mas o meu pai quer que eu faça tal coisa. Eu falei, mas por que você não faz o que você quer? Porque ele disse que o que eu quero não dá dinheiro. Eu fico imaginando se hoje, às vezes eu tenho uma crise, essa geração que está vindo, buscando apenas fazer alguma coisa por dinheiro, como que eles vão viver? Os nossos filhos. Se hoje nós somos uma geração depressiva, imagina que está vindo aí. A gente vem para o culto, se a gente não tomar cuidado, a gente fica deprimido. Porque a gente ouve por aí um evangelho que diz que se você não tem alguma coisa errada com você. Não tem nada errado com você. O que está errado é com as coisas que a gente faz. Deus quer nos curar, gente. E precisa começar a curar a gente aqui dentro. Eu gosto muito daquela menina na casa de Naamã. Eu falei sobre ela aqui, eu acho que algumas vezes, não sei se onde foi que eu falei. Ela era escrava e ela olha para Naamã que tinha lepra. E se eu fosse aquela menina, nessa geração que eu vivo, eu ia olhar para Naamã e falar, bem feito, seu miserável, morre fedido, leproso, porque você destruiu a minha vida, você acabou com a minha vida, e eu quero ver você mesmo morrer leproso. Mas ela olha para Naamã e diz, você acabou com a minha vida, mas eu tenho um Deus que cura a lepra. Há um Deus no controle da sua história, há um Deus no controle da sua saúde emocional, há um Deus no controle do seu dia a dia, há um Deus que vai cuidar de você, não importa o que aconteceu com você, Ele vai cuidar de você. Talvez você derrubou a caneca do pai e o pai te traumatizou. E vou dizer outra coisa, trauma, a ideia que a gente tem de trauma é só de alguma coisa que bateu e quebrou. Não, necessariamente trauma não é algo violento. Não precisa ter sido algo violento. O sujeito é traumatizado porque foi abusado. Não, às vezes o sujeito foi traumatizado porque foi rejeitado, não foi percebido, foi protelado, foi preterido. A ideia de trauma é a ideia de violência. Mas lembra que nós estamos falando de afeto? O ano de 2018, agora eu vou profetizar. O ano de 2017 não vai terminar com você de cabeça baixa. Deus vai visitar a tua alma, porque 2018 é o ano da sua saúde emocional. Eu não sei se você vai ficar rico, não sei se você vai ter emprego, eu não sei o que vai acontecer com você, mas uma coisa eu estou dizendo aqui, 2018 será o ano da sua saúde emocional. E se você crê, levante a sua mão e diga glória a Deus por isso. Nós precisamos acreditar nisso. Se for aplaudir, aplauda Jesus. Não sei se você percebeu, mas nós não estamos aqui num tratado científico de depressão, mas nós estamos falando como ela se manifesta e como ela vai se alojando dentro da gente. O que vai acontecendo com essa geração então? A vida vai perdendo sentido. Diga, vai perdendo sentido. Não, vira para o teu irmão e diga assim, vou te dizer uma coisa. A vida vai perdendo sentido e vai produzindo no sujeito uma estrutura esponjosa. Tudo pega nele. Conhece gente assim? Que você não pode falar nada que ele acha que é para ele.
Toda rejeição pega nele, ele confunde não com para você não. Todo desprezo o ofende, todo não reconhecimento o humilha, a carência o domina. Ele é tão carente que se alguém que o tratava bem morre ou viaja, ele entra em crise. Você viu, você está conversando aqui com fulano, pessoa, aí você olha para o... Estou aqui conversando, qual é o seu nome, querido? Com o Luiz. Pastor Aquiles, eu estou usando o senhor como referência. Depois você me chama a atenção. Estou aqui conversando com o Luiz, vai Luiz, conversa comigo, nós vamos dar risada. É mesmo? Aí o Aquiles está olhando para nós. Aí eu olho para o Aquiles e dou risada. Pronto. Fica mal aí, pastor. Pronto. Aí vem a Dani, a esposa dele, e fala, o que foi? Você não viu? Não, Satiro falando de mim. Estrutura esponjosa. Você deve conhecer alguém assim. Você fala, qual é o nome, pastora? Jane. A Jane me oferece o telefone. Satiro, toma o telefone, me oferece o telefone. Estou precisando de um. Aproveita. Fala, toma o seu telefone. Fala, toma, Satiro, o telefone. Eu digo, não, Jane, eu não quero. A Jane, se tem estrutura esponjosa, ela entende que o não querer o telefone dela é não querê-la. Aí eu saio, ela vira para o marido, você viu o que ele fez comigo? Ele não me quis. Você deve conhecer alguém assim. O que é isso? Falta de afeto. Eu não recebi, eu não sei dar. Se eu não recebi, não sei dar, eu também não sei reconhecer. E o que eu vou gerar? Uma forma de me defender. Depressão. Ou eu fico deprimido, ou se eu tiver uma estrutura mais fisiologicamente preparada, eu fico depressivo. Isso gera o quê? Diga para ele, continua dizendo para ele, então diga então. Isso gera pessoas ansiosas. Diga assim, eu sei que você não é. Mas diga assim para ele, ansiedade não tratada produz quadros depressivos. Diga, você sabia que a ansiedade é um medo permanente, mas sem saber do que se tem medo? O problema da ansiedade é que eu estou sofrendo por algo que eu não sei o que é. Eu sinto, me afeta, às vezes me inviabiliza para as relações, mas quando alguém pergunta o que é, a pessoa, não sei. Por isso Pedro vai dizer assim, lance sobre ele toda a sua, porque ele tem cuidado de vós. Porque a depressão, muito mais do que uma doença, é uma visão sobre o mundo, a partir de uma interpretação subjetiva. Eu olho para o mundo, baseado naquilo que eu carrego dentro de mim como inafeto, ou como afeto mal absorvido, e interpreto o mundo a partir do meu conteúdo. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, ele escreveu um livro só sobre isso, o mundo como vontade e como representação. E ele vai dizer que a interpretação que eu faço do mundo é de acordo com a minha vontade, é de acordo com os afetos, com a minha subjetividade. Ou seja, se aquele garoto que aprendeu que ter atenção, eu preciso fazer coisa errada, ele só vai interpretar o mundo e só vai olhar para o mundo e dizer, no mundo só pode me dar o que eu quero quando eu faço alguma coisa que chama a atenção do mundo, mesmo que esta coisa seja errada. E aí a gente, cada um de nós aqui, temos uma forma de interpretar o mundo, porque viemos de contextos familiares diferentes, que também tinham uma interpretação oriunda de lá, e nós vamos repetindo isso. E se a gente não identificar isso e não der um basta nisso, a gente adoece. E se a gente adoece, quem está perto da gente adoece também. Lembra do pai do Abraão, o Terá? Capítulo 11. O Terá tem 3 filhos, o Abraão, o Naor e o Harã. A Bíblia diz que o Harã morre quando o Terá ainda está vivo. Perdeu um filho. Ele não lida com o luto dele. E um dia o Terá vira para Abraão e diz assim, vamos embora daqui. Pega aí o Naor, pega aí a sua mulher, pega o Ló. O Harã é o pai do Ló, o sobrinho do Abraão.
e vamos embora. E a Bíblia diz que ele ia para Canaã. Lembra que Canaã é a terra que Deus prometeu dar a Abraão? Lembra disso? Essa promessa não começa com Abraão, já estava no coração do pai do Abraão. Mas ele perde um filho e ele diz: vou embora desse lugar, porque todas as vezes que eu olho para esse lugar, eu sinto a dor do meu filho. E a Bíblia diz que ele sai com Abraão, com Sara e com Ló, o filho do irmão, do filho que morreu, o neto, para ir para a terra de Canaã. Só que no meio do caminho, eles param em um lugar chamado Harã. Harã era o nome do filho que morreu. Imagina num coração de um pai de luto. Estou indo embora, vou embora, quero esquecer tudo isso, quero começar uma vida nova, vamos embora. De repente, bem-vindo a Harã. Como assim? Harã é o nome do meu filho. Aquilo voltou tudo de novo. Quem estava aqui na primeira semana do detox? Quem estava aqui quando eu ministrei a primeira semana, primeiro dia? Eu disse uma coisa aqui que eu quero repetir. Aquilo que eu enterro vivo, nunca morre. Aquilo que eu não enfrento, aquilo que eu não trato, aquilo que eu não dou nome, aquilo que eu não lido, aquilo não vai... Mesmo que eu não pense, não, eu vou deixar quieto, eu pus uma pedra em cima desse assunto. Você não tem que pôr pedra em cima de nada, você tem que resolver. E há pessoas que têm que sair daqui hoje dispostas a resolver esses afetos que podem estar dando e criando condição para que uma depressão te pare. E não é o demônio, não. São afetos. O Terá parou. Eu vou ficar aqui é o nome da cidade. Essa cidade tem o nome do meu filho que morreu. Isso é de Deus. Então a mania de dizer que coisas que vêm nos fazer confortáveis é de Deus, né? Às vezes a grande cura de Deus para a nossa vida é nos colocar em situações extremamente desconfortáveis. Às vezes Deus, para curar você, te tira, e Ele faz isso da tua zona de conforto. E olha o que Ele faz aqui. O Terá, ele para, e a Bíblia diz que ele morre ali. Eu estava lendo essa história esses tempos atrás e pensei, o maior medo que eu tenho é de morrer fora do propósito de Deus, porque o propósito de Deus era levar o Terá para Canaã. Quando o Terá morre, Deus aparece a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E falou o Senhor a Abraão: sai da onde? Sai desse lugar. Que lugar? De Harã. Sai da tua casa, da casa de teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus começa então uma saga com o Abraão. Deus quer levar você além da onde você está. E eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer muito dolorido, mas era para você estar muito mais adiante do que você está, porque você não parou para cuidar das suas emoções. E Deus nessa noite quer mover com você, quer levar você a uma dimensão espiritual maior, através da cura emocional da tua alma. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Então vamos terminar. Diga aí para o teu irmão, vou te dizer mais uma coisa. Diga assim: se tirássemos todos os demônios, os diabos, os capetas do universo, mesmo assim, a sua mente, por si só, produziria todas as catástrofes da sua vida. O que eu estou querendo dizer? Diga para ele, sabe o que eu estou querendo dizer? Você não precisa de um demônio para destruir você. Você só precisa estar mentalmente desequilibrado. E o que me desestabiliza mentalmente é quando eu não presto atenção nas minhas emoções. Para quem é pentecostal, isso é doloroso de ouvir. Porque a gente quer bater o pé e expulsar o demônio. Às vezes a gente tem que expulsar. Às vezes eu tenho que repreender a um Marcelo Satiro. Fala, sai dele em nome de Jesus. E eu vou dizer que esse demônio Marcelo Satiro é uma legião. Faz um tempo que eu estou tentando expulsar. Eu estou pensando em vir frequentar aqui a igreja do Nazareno de Piracicaba. Quem sabe aqui ele sai. Por que eu estou dizendo isso? Que pode escandalizar você. É porque a maneira como eu interpreto as minhas crises é que vai produzir o meu sofrimento. Repita comigo: a maneira como eu interpreto as minhas crises é que vai produzir o meu sofrimento. E aí eu me torno alma doente. A interpretação auto-vitimada da vida nos adoece
profundamente. Às vezes uma vida inteira de vitória, de avanço, de conquista, de crescimento, de produtividade, de superação, é substituída por apenas um evento negativo. Você dá certo em tudo, de repente, uma coisinha só deu errado. Uma coisinha só. Você ora, não vai chover, e não chove. Aí você ora e diz, vai chover, e chove. Outra hora você ora e fala, cai fogo do céu, e cai fogo do céu. Aí uma vozinha vem lá, vou te matar. O que é isso diante de tudo aquilo? Uma coisinha, um evento negativo, deprime. Elias transita nesse processo mental positivo para um processo mental negativo. Por isso a Bíblia vai dizer que se a gente tem que renovar o quê? A nossa... Vira aí para o teu irmão e diga assim, tudo começa aí, ó. Aí, fala assim para ele, é aí, ó. É aí. É a maneira com que você olha. Como que a gente vai lidar com isso? Vou terminar. Primeira coisa que você precisa fazer, entender, diga para o teu irmão, entenda, que toda crise tem um sentido. Diga para ele, tudo que você está vivendo, está querendo lhe dizer alguma coisa. Pergunta para ele, você sabe o que é? Eu vou responder para ele, diga não. Por que a gente não entende o que a crise quer dizer? Por que a gente não entende o que a ansiedade quer dizer? Por que a gente não entende o que a depressão quer nos falar? Porque a gente interpreta isso, tudo, como inimigos que vieram para nos destruir. E o que eu faço com aquilo que eu interpreto como destruição? Eu quero afastar de mim. E eu não paro para ouvir o que aquilo está querendo me dizer. O que a minha crise está querendo falar comigo? É por isso que os salmistas eles eram extraordinários. O Salmo 42 e o Salmo 43 é um dos meus prediletos quando se trata disso. Porque tem uma hora que a crise do salmista está tão grande que ele não vai ouvir o psicólogo, ele não vai ouvir o profeta, ele não vai ouvir o psicanalista, ele não vai ouvir nem Deus. Ele para e ele diz o quê para ele? O que você tem? Senta aqui, senta aqui. Por que você está abatida, minha alma? Conta para mim, eu quero entender você. Você já parou para ter um diálogo sério com você mesmo? Você sabe que a coisa mais saudável que existe são os diálogos interiores? Você sabia que a coisa mais saudável que existe é quando você está andando na rua, você encontra alguém falando sozinho? Sabia que falar sozinho faz bem? Para quem está olhando parece que é doido, mas para quem está falando é para não ficar doido. Você já parou para perguntar o que isso está querendo me dizer? O que essa ansiedade, o que esse pânico tem para me dizer? Senta com ele, puxa a cadeira, olha para ele e diz, o que é que você tem para me dizer? Porque se você chegou desse jeito, alguma coisa comigo está acontecendo que eu não estou prestando atenção. Se a crise é a construção, lembra? Se é a desconstrução e a construção de alguma coisa, o que eu não estou entendendo nesse processo? O que isso está querendo me dizer? Estabeleça uma relação com a sua crise. Converse com você. Para de entrar lá no Facebook e ficar postando as coisas. Para! Fala contigo. O salmista diz, por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E ele não só conversa com ele, ele o aconselha. Olha que coisa doida para quem está em crise. Ele ainda diz para ele mesmo, espera em Deus. Estabeleça uma relação. Pergunta para a sua depressão, para a sua crise, para a sua ansiedade, para o seu medo, o que você tem para me dizer? O que está acontecendo comigo nessa vida corrida que eu não prestei atenção? Porque se chegou aí uma crise, é porque algo está sendo desfeito
Não serve mais. Só que como eu não sei ainda o que é, eu entro em crise. Então eu vou parar para ouvir o que está acontecendo comigo. Onde eu me sobrecarreguei? O que eu deixei de ver na minha vida? Do que eu preciso me desprender? Esses dias estou tratando numa pessoa e ela tem uma neurose de abandono. E ela diz, ninguém cuida de mim, ninguém nunca cuidou de mim. E ela tem uma história de abandono mesmo. Eu virei para ela e perguntei, olha, se ninguém cuida de você, se ninguém quer perguntar para você o que você precisa, quem é que tem que cuidar de você? E ela disse, eu não sei. Eu falei, você mesma. Aí ela parou e ficou assim, começou a chorar e falou, é verdade. Porque esse senso de abandono não é mais dessa mulher adulta. Esse senso de abandono é daquela criança. E às vezes, irmãos, o Freud vai dizer uma coisa interessante. O Freud vai dizer assim, que a criança para de crescer no momento em que percebe que perdeu afeto. Eu tenho lá 3 aninhos de idade, estou lá, de repente eu sou abandonado e eu percebi que deixei de ser amado, perdi afeto. Eu vou crescer biologicamente, eu vou crescer fisicamente, eu vou me desenvolver hormonalmente, mas a minha emoção vai ficar regredida naquela fase da idade. É por isso que a gente olha para muito adulto e diz assim, ele só tem tamanho, mas ele se comporta como criança. E é verdade, porque faltou afeto, se faltou amor, falta desenvolvimento emocional. E às vezes a gente está adulto e está tendo umas atitudes que a gente não percebe, porque é inconsciente, aí a pessoa olha e fala assim, mas isso é coisa de criança, e trata a pessoa mal, mas não entende que aquilo é uma inafetividade. Vou dizer outra coisa aqui. Freud explica, mas só Jesus tem poder de curar a gente. A palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, e Deus vai curar você. Vira para o teu irmão e diga assim, Deus vai curar você. Diga assim para ele, diga, eu sei que você não precisa, mas fique sabendo que se precisar, tem cura nesse altar, tem cura neste lugar. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus, porque há cura aí. Segunda coisa, segundo passo, eu termino, é só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Termino. Segundo, faça contato. Diga para alguém, faça contato com a sua crise. Descubra como ela está se manifestando em você. Como ela se manifesta? Você come muito? Você dorme muito? Está irritadiço? Está emagrecendo? Está gordo? Atacou a tireoide? Reumatismo no sangue? Porque toda crise emocional se manifesta no corpo. Se a boca cala, falam-se as pontas dos dedos, já dizia o Freud. Se eu não falo, se não sai por onde tem que sair, vai sair por onde puder. E aí vai sair por onde não deve. A coisa certa pelo lugar errado. E aí a gente vai ficar fazendo um monte de coisa e quer fazer o corpo, mas o corpo está sofrendo, não é porque o corpo tem problema, é porque a alma está doente. O salmista, quando ele fala no Salmo 51 a respeito do pecado dele, porque o pecado não era só um problema com Deus, era um problema emocional. Ele diz assim, quando calei a minha boca, apodreceram os meus ossos. Porque aquilo que eu não falo, aquilo que eu não ponho para fora, aquilo que eu não trato, aquilo que eu não exteriorizo, aquilo que não sai na confissão, vai ter que sair de algum lugar. Aonde a sua está se manifestando? Onde pega? Onde está doendo? Ela preenche teu corpo, ela se instala em que região? Tem homem é muito difícil de se tratar, porque o homem não fala do que sente. Um homem, o máximo que faz, às vezes eu dou um seminário e a pessoa chega, como é que é mesmo? Sérgio? Luiz. Aí chega o Luiz, hipoteticamente. Aí, pastor, então, eu sei que ele quer falar. Então, só esse negócio aí falou comigo. Falei, então, o que está acontecendo? Então, estou com um negócio assim, sabe? A mulher, pastor, eu estou, olha, me sogra, aí eu penso assim, quando ela parar para respirar, eu falo. Só de falar já estou bem. Amém, irmãs?
Por isso que mulher não morre. Esses dias eu fui num seminário, tinha 30 viúvas. Aí tinha uns rapazes assim, falei, quem quer casar aqui? Ninguém. Por quê? Porque a mulher fala. Fala. Um homem encontra com outro homem na fila. E aí? Beleza, irmão. Mulher encontra com a outra. E aí? Ai, você nem sabe. Olha. Mas graças a Deus aqui em Piracicaba não tem disso, não. Terceira e última que eu termino. Diga para o teu irmão, terceira e última dica. Decida querer enfrentar a sua crise. Ponta o dedinho para ele e diga assim, você só vai melhorar se quiser melhorar. Eu digo sim para a minha crise. Sim, para de dizer não para ela. Porque toda vez que você diz não para ela, você mantém ela longe de você. Diga sim, sim eu tenho, sim eu estou, sim estou passando, sim. Porque quando você diz sim, você admite que há. E quando você admite que há, você pode enfrentar. Eu na clínica eu trabalho muito com a questão do desejo, da renúncia e da repressão. Eu só posso renunciar, ou seja, enfrentar aquilo que eu desejo. Exemplo. Marcelo, você gosta de uísque? Gosto. Tem vontade de tomar uísque? Tenho. Quer tomar uísque? Quero. Vai tomar uísque? Não. Isso é renúncia. Porque eu só posso enfrentar em mim aquilo que eu admito que faz parte de mim. Marcelo reprimido. Marcelo, você gosta de uísque? Misericórdia, irmão. Quer tomar uísque? O sangue de Jesus tem poder. Está com vontade de tomar uísque? Está amarrado. Aí você sai daqui dizendo, nossa, o Satir é um homem de Deus. Mas a hora que você vai embora, eu pego meu copo. Diga comigo, a renúncia sempre é para me curar. A repressão, olhe para quem está do teu lado e diga, é só para te convencer. Agora, você quer ser curado ou você quer ficar bem na fita? Quem aqui quer ficar curado? Então para de se preocupar em admitir o que você tem com o que o outro vai achar. Porque aqui ninguém cura ninguém. Mas há um aqui que quando você admite que precisa, tem poder para te curar. Nós somos a geração do que parece. Por isso que a gente gosta tanto de Facebook, gosta tanto de Instagram, gosta tanto de rede social, porque ali a gente bota uma foto que está parecendo feliz e todo mundo finge que acredita que a gente está feliz. Aí vai lá e te dá um like. A Universidade do Düsseldorf diz que 83% das pessoas que curtem as suas redes sociais, elas não te admiram, elas têm inveja de você. Aqueles. Escreveu livro, escreveu livro, eu não escrevo nenhuma receita de bolo.
igreja, 3 cultos, 3 cultos. Agora eu não vou mais curtir nada dele. Agora que eu der uma curtida, ele vai falar, Satiro. Deus quer você original.